dizer assim, com o massacre que ocorreu na área tributária, gerou, sim, movimentos. Se a gente pegar a história política do país, vai mostrar que em vários estados aconteceu a mesma coisa. A revolta lá da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a questão do charque, no Maranhão, vários estados. O grande problema, as revoluções internas, a maioria das vezes ocorreram por excesso de tributação. Sabe, ocorreu isso. Então, nós não queremos um Estado fraco, não é isso que a gente está pregando, não. A administração tributária não pode defender um Estado fraco. Tem que defender um Estado sólido, um Estado que preste serviço de qualidade, mas na medida do razoável, né? Sem que venha extrapolar os limites. E aí vai ser a função, sim, dessa administração, né? O Marcos Ribeiro, do SINAIT, ele está aqui. Marcos, você foi feliz, você mostrou a importância aí da administração do trabalho, né? E que até então, vou ser bem sincero, a PEC não prevê isso. Evidente. Ela trata da administração tributária, né? Ela não trata da questão do trabalho, mas o debate que ocorreu aí está mostrando que a gente não pode excluir um segmento tão essencial, tão importante, tão significativo e que atende à sociedade. Esse, sim, já de uma forma direta atende à sociedade. Porque a carteira de trabalho, o controle do trabalhador, né? Essa fiscalização é exatamente nessa área. Então, aí, mais do que nunca, nós vamos ter, e o deputado está muito sensível, né? Se assim os outros membros da comissão entenderem, né? Se na conversa aí do deputado Vasconcelos, do Wellington, né, captarem essa lógica de absorver aí, sim, a questão do trabalho, eu estou entendendo que ele sozinho talvez não faça. Mas se tiver o apoio aí, né, do outros parlamentares, ele tem a tendência, assim, de abraçar e de atender também na PEC, acrescentando, no caso, aí, provavelmente, um novo parágrafo. Tá certo? Bom, o Afonso, né, que é o da Anfip, né, ele trata aí de várias questões técnicas, né, ele entra numa linha da essencialidade, da fiscalização, arrecadação, tributação, né, dos controles, que é importante. Aí, mais do que nunca, a gente vai legitimar isso, né, Afonso? Vamos ter controles sérios, só que nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ter que ser a fonte de informação, né? Vai ter que ter isso detalhado, vai ter que ter isso de uma forma científica, então vai ser aprofundado. Tudo isso que você pôs aqui, que até, por sinal, eu peguei aqui sua apresentação para poder dar uma depurada nela melhor, mas, né, a gente visualiza. E você foi, talvez, nas falas aí, Afonso, o primeiro, sinceridade, o primeiro que, não sei se os colegas que estiveram nas outras audiências tiveram a oportunidade de falar na questão dos aposentados. Você foi o primeiro, com todo respeito, né? Mas que aqui foi aclamado pela casa. A preocupação, sim, quando se fala nessa administração tributária, é você se preocupar com o seu corpo. É um dos itens, o parágrafo 14º, ele vai tratar, do 13º, desculpa, vai tratar dessa organização, mas quando se fala da questão corporativa, que vai ser, numa segunda etapa, tratado isso, mas você tem que se preocupar, sim, com o servidor que está ali, que está exercendo essa função essencial. Você tem que se preocupar, sim, com o futuro servidor, porque ele tem que entrar numa instituição forte, sólida. Então, você já tem que prever que ele já tem que entrar com algumas garantias para você trazer, né, para o meio da administração pública o que tem de melhor. Porque, senão, você vai selecionar por baixo. Então, você tem que se preocupar com o futuro, mas você tem que preservar aquilo que fez a história, aquilo que construiu, aquilo que fez o que existe hoje. Então, parabéns, Afonso. Eu acho que talvez não seja na PEC, mas fica registrado aí essa preocupação de numa segunda etapa, trabalhar essa questão. Marcos Vinícius, eu fiquei aí amigo do Marcos, nem estou vendo ele por aqui. Ele está na mesa, ele veio para a mesa, né? De vários. Eu vou dizer o seguinte para vocês: ele foi o único que falou em todas as audiências públicas. É o Marcos Vinícius, o único que falou em todas. É verdadeiro, Marcos? É verdade. Então é isso. Quer dizer, eu tive já a oportunidade de conhecê-lo, já troquei algumas informações. A gente viu que nessa conversa, o distanciamento, que no início parecia ser algo intransponível, a gente viu que não existe, na verdade. É isso que a gente viu. Não existe, né? E que esse debate tem sido bom nessa lógica, né? E você trabalha aí a questão do aperfeiçoamento, e eu já reiterei isso.
conversa dos parlamentares aqui com o relator vão tratar dessa questão. Eu vi que o Marcos, tanto o Marcos como a doutora Sara, eles trabalharam muito a questão do projeto do ENCAT. Eu vi que os dois entraram muito nesse debate. O ENCAT, para quem não sabe, é o Encontro Nacional dos Administradores Tributários. São aqueles nossos chefes. Os chefes que se encontram numa reunião. E, originariamente, os primeiros debates que ocorreram no ENCAT, eles estavam com a lógica, as primeiras conversas com a lógica de melhorar as atividades de trânsito, de trazer novas tecnologias para o trânsito. E o ENCAT foi se transformando, foi se modificando para deixar isso como algo de menor importância, tanto que aqui em Minas Gerais mesmo, foi fechado os postos fiscais. Né? Então, a gente vê que as coisas elas vão se transformando. E hoje ele passou a ser um fórum de debate de questões técnicas, sim, de que a gente tem que reconhecer de alguns aspectos importantes para a administração tributária, que traz novas tecnologias, novos implementos, mas a gente tem que dizer, sem assim, preocupação, de que não é eles que fazem a política. Sabe? Eles vão dizer, e eles têm que fazer, eles fazem o projeto deles, mas cada um de nós faz o nosso projeto. Não é o projeto deles. Eu pergunto aqui sem preocupação aqui para os deputados Bernardo e para o deputado Wellington. Esse projeto do ENCAT vai cair ali na mão do parlamento e vai passar do jeito que está ali, está fácil, está redondo? Pronto, pessoal, não preciso responder mais. Os dois vão responder para vocês. Você tem que ficar... É eles que vão dar o comando lá, não vai ser o ENCAT. O ENCAT é técnico. Quem vai decidir isso vai ser politicamente. Né? Agora, é bom a gente saber o que está se pensando, o que está bom, porque pode ser coisa que tenha boa ali também, mas tem coisa que nós não podemos aceitar. E aí é que a gente vai depurar esse projeto. Vamos consertar, porque vai ser lá, eles já estão antecipando. E aí o Marcos ficou muito... O Marcos e o Nadir falou muito nisso, né? Que foi aí que levou essa nossa dificuldade, porque a história, eu vejo aqui o Joelso também tratando desse aspecto, né? Perfeito, perfeito. Olha, que ele entra no mérito de que não existe um aspecto, e que o Nadir entrou bem nessa linha também, de que não existia um debate democrático ali dentro, diferente do que está acontecendo hoje aqui. Um debate totalmente democrático. E aí, aquele detalhe, se está tendo esse debate democrático, quem não está presente é que está perdendo a oportunidade. Não é quem está fazendo as coisas lá, quem está perdendo a oportunidade é de não vir aqui, de trazer, de mostrar o que pensa, e quem veio pode ter certeza que está ganhando. Então, eu não me preocupo em relação a isso exatamente com essa lógica. Né? Um assunto que está sendo discutido dentro de um grupo assim, minoritário, ele não tem como extrapolar aquele quarto que se discute o assunto. E aqui a gente sabe que, nesse comando político, tudo é possível e que a gente tem como trabalhar. Então, Marcos, essa história de 117 anos aí, eu digo que eu vivi isso lá no meu estado, que a gente conseguiu trabalhar 4 carreiras, que não foi simples, sabe? Porque tinha uma carreira que ela não tinha uma aceitação muito boa. Vou ser bem honesto para vocês, que era uma carreira de nível médio, não, era nível ensino fundamental, né? Que seria... E a gente, num debate, vemos, olha, de repente não dá para você estar lá no topo, democraticamente, vamos ver o possível de se trabalhar, mas isso vai se dar na 3ª etapa. É aqui. A hora que você for trabalhar a organização, é que aí tem que ver onde que cada uma se encaixa, né? Com a perspectiva de que as anteriores não tenham excluído. E aí, se a categoria aqui, se tiver uma vontade política, se tiver uma mobilização, que eu estou vendo que existe aqui de uma forma muito forte, isso aí não tem quem segure. Não tem quem segure. Assim foi. Onde aconteceu isso foi exatamente com o aspecto da mobilização, da organização da carreira, e aí foi consolidado, não foi de outra forma. Né? Bom, o Eduardo, do Ministério Público, ele defendeu a PEC, fico feliz, e ele traz exatamente um aspecto que a gente tem mostrado e trabalhado. Ele diz, olha, pelo amor de Deus, não vamos ficar entre nós só isso. Né? Ministério Público aqui presente, vamos levar para a sociedade o debate, vamos levar para as entidades comerciais, industriais, porque eles não são nossos inimigos. Nós temos que começar a raciocinar de quem está pagando tributo não é inimigo da gente. Ele não é, ele não está, ele tem que entender que o processo é esse mesmo. A gente tem que saber
convergir, e aí a gente vai poder produzir algo melhor, tentando, sim, retirar recursos na lógica da formação do Estado moderno, né? Porque até o período ali da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê umas grandes transformações, Revolução Francesa, porque até aquele período a gente tinha um Estado produtor, um Estado empresário, que o Estado era dono de tudo, o Estado, né? Luís XV já dizia que o Estado sou eu, né? E no Estado não somos nós, não é? Então, o Estado é esse complexo, a gente tem que trabalhar as administrações tributárias numa lógica de que elas vão buscar os recursos, sim, na iniciativa privada para poder o Estado devolver através de serviços. Então, a gente precisa das empresas, da atividade empresarial, produzindo, sim, produzindo riquezas para que o Estado possa retirar uma parcela, né, dessa riqueza, que a riqueza não é de um, a riqueza é de todos, para poder fazer uma redistribuição de uma forma bastante homogênea. Tá certo? Bom, pessoal, o Nadir, eu acho que você aí, a gente já vem conversando muito, eu falei bastante do encate, reitero, não há motivo para a gente, né, se assustar com ele, e ele está fazendo o papel dele também, como nós também fazemos o nosso. Tá certo? E eu sei que estou falando até demais. Hugo, né? Hugo, meu amigo Hugo, fiz uma grande amizade com o Hugo. Eu concordo contigo. A gente, quando produz alguma coisa, a gente produz achando que é o melhor do mundo, né? Duvido quem vai produzir algum negócio achando que eu estou produzindo algo que não preste. Se eu vou produzir algo que não preste, eu não faço, né? Então, a gente produz algo achando que é o que tem de melhor. A gente interagiu muito com o autor da PEC, que também é do estado de Santa Catarina, o Décio Lima, que quem teve o prazer, né, de ouvi-lo, e quem tem o prazer de ouvi-lo sempre, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, sabe da sua intelectualidade, sabe do seu compromisso com a sociedade, sabe da sua preocupação, sim, com o Estado democrático de direito. E ele, ali em Florianópolis, a fala dele foi extraordinária. Ele contou um pouco da história, da relação dele com o fisco, ele como prefeito, o quanto que ele valorizou essa entidade, e quanto que isso trouxe de retorno, e quanto que isso ele pôde desfrutar, sim, da alegria de ver um município melhor, um estado melhor, né? Então, a gente produziu, sim, lógico, mas a gente também tem que estar, na política, a gente tem que estar preparado o suficiente para convencer, mas aberto o necessário para ser convencido, né? Então, você pode ter certeza que a abertura existe e que a gente tem que estar aberto para que seja aperfeiçoado o projeto. Tá ok? E eu encerro aqui com o Joelso, que foi... a doutora Sara, eu vou, Sara, pegar seu memorial, e está brilhante, e você já está colaborando aí numa segunda etapa de uma forma muito concreta, né? E que nós vamos utilizá-lo, sim. Você pode ter certeza, com conhecimento técnico, sabe, com o aspecto jurídico extraordinário. A gente vê que vocês também têm aí uma assessoria de primeiro mundo, né, que mostra conhecimento, mostra posições de vanguarda, porque você traz posições de vanguarda aqui, algo diferente, inovador. E é isso que a gente precisa. Nós não podemos ficar restrito ao que já existe, né, Joelso? Então, é por essa lógica que o Joelso trava aqui o debate também, de que nós temos que... para quê? Se for para não avançar nada, vamos deixar como está. Aí nós concordamos já desde o início, não é, Joelso? Então, se nós acharmos que está bom, vamos deixar do jeito que está. Mas eu digo assim que eu acho que não está bom, pessoal. Eu escutei aqui uma colega aqui, ela estava sentada aqui, ela não está mais, né? Ela disse assim, né, numa hora ali, de uma forma bem sutil, que talvez vocês não escutaram. Nós estamos aqui com um sacrifício, que o deputado Bernardo descreveu o sacrifício, ela está ali, ó, né? De ter vindo para cá. Eu não sei, vocês devem ter acordado, vocês não devem ter dormido, com toda sinceridade, né? Como eu falei que tem parlamentares que não dormem, e o relator não vai dormir, pessoal. Ele vai passar a noite fazendo esse relatório e não vai dormir. Sei disso, né? Perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, eu estou enaltecendo isso aí, parabenizando-os pelo esforço, porque é com esforço que a gente se conquista, né? E aí, o que não me cabe, sabe, eu vou ser bem sincero, eu conheço como é que funciona, não conhecia, eu agora conheço mais ainda, Marcos, mais ainda, como é que funciona a administração tributária no país. Eu conheço as 27 unidades da federação, já travei debate, não só nas capitais, interior do estado, convivendo com isso, entendendo como é que funciona, como é que se organiza cada uma das administrações, e ouso dizer que talvez um estado
como Minas Gerais, que é o berço da liberdade, é onde se vive o maior sentido de opressão. Sabe? É uma realidade. Eu não estou falando isso aqui para vocês. Eu vim fazer uma palestra aqui há pouco tempo. Aqui a gente tem um projeto lá dentro da federação, que eu participo, um projeto grande. Aí eu vim trabalhar e eu falei isso para os auditores. Eu falei, eu não consigo entender que vai acontecer o que a nossa amiga aí disse, deputados, que eles vêm aqui numa atividade de cidadania, sabe, de legitimidade, sabe, de coisa séria, e vão voltar e vão ganhar falta. Eu acho que nós tínhamos que fazer um grande movimento aqui para que isso não ocorra. Né? Não tem cabimento. Não tem lógica, pessoal. Não sei, acho que nós poderíamos fazer uma grande demanda aqui junto aos parlamentares. Olha, se alguém for apenado de estar colaborando com o processo, nós estamos equivocados no que nós estamos fazendo. Né? Depois que eu me envolvi, nesse projeto de federação para defender a PEC, eu fui retirada... Ô Glaucia, só uma observação, com a permissão do nosso coordenador, Bernardo Santana, tudo que for falar tem que ser gravado para as notas taquigráficas. Tem que vir aqui. Aqui, ó. Meu nome é Gláucia Eliana Rodrigues, sou gestora fiscal da Superintendência Regional de Montes Claros. Eu gostaria de relatar que, após dar início a esse processo da PEC, onde eu fiz um estudo de todos os estados e da carreira do gestor fiscal, eu comecei a ser perseguida na minha superintendência. Eu trabalhava diretamente na área de fiscalização, e fiz um trabalho muito bom em Januária, onde eu fazia cruzamento de dados, fiz levantamentos, negociações com empresas que deviam altos valores. Quando esse trabalho repercutiu no valor muito alto, eles foram lá, me retiraram essa atribuição e passaram para os auditores. Eu continuei trabalhando numa área, mas já em desvio, numa área de menor complexidade. Insatisfeitos com isso, eles me retiraram e me colocaram para fazer atendimento na F. Eu recebia contribuinte e encaminhava para diversas áreas, um setor simplesmente de protocolo. Eu sou uma pessoa que eu tenho duas graduações, sou pós-graduada em gestão pública e fazia um trabalho de mero protocolo. Isso eu entendi como assédio moral e uma forma de me retirar de fazer as atribuições para o concurso ao qual eu fui aprovada. Obrigada. Desculpem, falarei bem de forma breve. Essas opressões... Tem que falar o nome. Cida Viana, eu sou diretora regional do sindicato, do Sinfaz, e sou gestora, meu cargo é fiscal. São essas opressões que fazem com que concursado, com atividade típica de Estado, exerçam atribuições meramente administrativas, que nos impulsionaram e nos fizeram dormir das 5 às 7 da manhã dentro de um micro-ônibus na porta da Assembleia para esse momento democrático. Todos estão de parabéns. Os deputados e a categoria que compareceu e as entidades. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu quero então encerrar aqui, porque vocês deixarem eu falar, vocês perceberam que eu não encerro, né? Eu vou emendando um assunto no outro, mas dizer, então, para encerrar, Joelson, que compartilhamos da mesma preocupação, né? Queremos, sim, fazer essa PEC, a PEC da oportunidade, e é nosso objetivo. E aí, colegas, eu encerro, né, dizer que a gente também tem que, lógico que as etapas que virão, a gente também tem que ter a inteligência e a sutileza de entender que na lei complementar, ou até mesmo na terceira etapa lá, que já estou antecipando também o debate, não quer dizer que todos vão estar numa única carreira, porque às vezes também começa a se vender muita ilusão. Né? De que agora todo mundo vai estar junto. Não, para aí. Não é isso. Quer dizer que a gente tem que definir exatamente como a doutora
Sara falou, o que é a essência, como o Joelso também tratou, os dois trataram de algo muito semelhante nesse aspecto, do que é a essência, qual é a função que representa essa ou essas carreiras essenciais. Eu digo assim, seria melhor, com todo respeito, que pudesse ter uma única carreira. Seria o melhor, sabe? Porque daí, vamos atender todos, mas se não é possível, tem uma, duas, o Estado vai ver, dentro das suas prerrogativas, né, quais são as carreiras que vão estar como essenciais, e algumas carreiras elas vão ter que ser auxiliares também. Não pode todas as carreiras serem essenciais. Né? O Ministério Público se organiza dessa forma. Tem aquilo que é a carreira essencial, e dentro da lei orgânica do Ministério Público, ele trata das carreiras auxiliares, e que são importantes, que vão ser valorizadas, coisa que não existe hoje. Não existe, nem as carreiras auxiliares, elas estão sendo desprezadas. E é uma boa hora de também tratar isso, mas no seu momento certo. Né? E aí eu encerro, né, dizendo que a gente tem trabalhado aí, e que os nossos parlamentares têm trabalhado, sim, para juridicamente não excluir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, né, para não travar a PEC. Sabe? Isso é uma preocupação jurídica, de que, de repente, você trava e você travou avanços. Você travou possibilidade de uma organização mais concreta, né, de que possa legitimar todas as carreiras, talvez até mesmo numa única carreira. Tá certo? Então, é isso, eu agradeço, dizer que estou à inteira disposição, agradecer mais uma vez e parabenizar todos vocês, em especial os nossos dois parlamentares que propuseram e que deram essa oportunidade maravilhosa a todos nós. Meu muito obrigado. E eu devolvo a palavra aqui para o nosso coordenador aqui. Fica à vontade. Lembra, fala o nome, tá? Nanda, eu sou da Regional de Juiz de Fora. Você disse que no Ministério Público tem sim as carreiras auxiliares, mas eles prestaram concurso para as carreiras auxiliares. Nós não. Nós prestamos concurso para a administração tributária. Bom, doutor Rogério, muito obrigado, viu? A sua presença aí nos prestigia bastante. O deputado Peninha nos falou da sua competência, da sua capacidade, e eu tenho certeza, sei disso, que contamos com o senhor como uma pessoa profunda conhecedora e que quer ver a justiça nessa questão. Isso nós sabemos, nós temos acompanhado isso lá, e o seu trabalho, e a sua presença aqui nos deixou muito satisfeitos. Eu gostaria de passar para as suas considerações finais o também autor do requerimento para que essa audiência acontecesse. Fizemos juntos, não existe aqui autor e coautor, existem dois autores. Da mesma forma, a emenda, um deputado que eu admiro muito, um deputado que eu gosto muito de trabalhar com ele, um deputado sério, competente, defensor das suas ideias, aberto a negociações, mas duro na defesa de tudo aquilo que ele acredita, que ele se propõe, uma pessoa que, além de tudo, eu tenho uma relação de respeito, de admiração, que acabou se transformando numa amizade sincera pela profundidade e a qualidade do seu trabalho, e com quem eu tenho uma honra muito grande de estar trabalhando nessa questão, que é o meu querido deputado Ayrton Prado. Para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Bernardo. Queria te parabenizar, né? E você teve a honra de conduzir, não tenho dúvida nenhuma, a maior audiência de todas as 6 que foi realizado no país. Essa é a maior, né? Principalmente, e o maior número de pessoas acompanhando, né? Nós estamos agora ao vivo, desde o início da audiência, para mais de 211 municípios. Então, a participação, inclusive, do povo, como colocou aqui muito bem nosso representante do Ministério Público, mais de 200 cidades estão acompanhando. Eu vou tentar aqui ser mais breve possível, Bernardo. E eu queria, né, vou iniciar pelo final, mas eu queria, né, iniciar pelo começo também, com a pergunta que a Glaucia me fez. Assim que eu cheguei, ela perguntou que tipo de prejuízo haverá com a inclusão das carreiras existentes. Eu pergunto para você, que tipo de prejuízo vai ter com a inclusão das carreiras já existentes? Nenhum.
Então, não tem problema, foi um consenso, inclusive, de todas as discussões aqui. Ao contrário, vai ser, né, uma PEC mais justa e democrática, né, administração fiscal. O Rogério, ele fez o apanhado, eu anotei tudo aqui, eu ia fazer um levantamento, eu vou ser muito breve, né, fez com forma realmente muito competente, inclusive filósofo, né, citou aqui Platão, né, o consenso político, que não ia fazer juízo de valor, mas já fez de juízo, e muito obrigado, né, porque ele já colocou que vai atentar para as mudanças e defender uma PEC enxuta e com inclusão. Então, muito obrigado, que leve aí o nosso relator Peninha todas as reivindicações, né, que foram os argumentos, as exposições que foram, né, colocadas nessa audiência. Doutor Joelso foi muito bem, foi brilhante, né? Acho que com, né, 20 segundos, né, acho que resumiria toda essa audiência aqui. Ele colocou, né, de forma bem objetiva: contra fato, não tem argumento, estou convencido, inclusão de todos os servidores. Ponto, é isso aí. Parabéns, foi realmente muito sucinto. Parabenizar a doutora Sara, que é fundamental, né, eficiência, melhor prestação de serviços, servidores valorizados e respeitados. E a nova lei orgânica, que é a minuta do encate, né, exclusão, o doutor Rogério já colocou aqui, né, muito bem. O doutor Paulo, né, fez uma brilhante explanação. Não a exclusão, a PEC justa, o CEL da FENAFIM, não se faz físico com uma só carreira, é verdade, né, tem que organizar a administração tributária, direitos e deveres, combater a sonegação, serviço com mais qualidade, né, colocou aqui, nos convocou, eu e o deputado Bernardo Santana, nós aceitamos o desafio de ser verdadeiros aí soldados e defender, né, a PEC com os outros parlamentares, né, e agora com todo esse conteúdo que nós absorvemos das audiências públicas, principalmente da audiência aqui de Minas Gerais. São quase 7 anos, né, de discussão. O doutor Lúcio, né, um marco para a administração tributária, a modernização, citou aqui a Inconfidência Mineira, né, o Lindolfo colocou também, o doutor Afonso também, a importância da audiência pública, o berço da luta contra um quinto, né, do ouro. Estou muito bem os aposentados, a questão tributária também, acho que foi fundamental, inclusive, pegando até um gancho, né, nessa questão, né, que o senhor colocou e que foi colocado também para o doutor Lúcio e também para o Lindolfo, em relação à questão tributária, um pouco dessa herança, né, da Inconfidência Mineira. Né, é um verdadeiro absurdo, né, a gente luta, combate isso há muito tempo, o ICMS cobrado aqui em Minas, né, daquelas pessoas, inclusive, mais pobres, as pessoas que mais precisam, dos serviços essenciais. Isso não é justiça, né, fiscal. Você compra do ICMS, né, cobrar 46% com a cobrança por dentro, chega a 46% de ICMS da conta de energia. Realmente, isso não é justo, não é certo. O Tiradentes foi morto, esquartejado por um quinto da coroa, por 20%, e hoje, né, só de ICMS em Minas Gerais, fora os outros tributos, 46%. Isso realmente não é certo, inclusive uma das bandeiras que nós defendemos. E aqui também, se for ver, o IPVA é mais caro que os outros estados, o ICMS do álcool é o dobro do valor cobrado no estado de São Paulo, aqui a gente é um grande produtor de álcool. Enfim, a carga tributária nossa realmente é elevada e, né, temos que cobrar, né, de forma permanente um respeito aos servidores, porque aí é uma grande contradição. Né? Infelizmente, né, o conjunto dos servidores em Minas Gerais, né, não só aí da administração tributária, mas da educação, das outras áreas, é profundamente desrespeitado. Né? O Eduardo, eu estava gravando a entrevista, né, eu não peguei a fala dele, mas o doutor Manoel me salvou aqui, falou da segurança, né, das instituições. Né? Obrigado aí, o Rogério, o Marcos Vinícius. Né, foi realmente, sei todas as audiências, né, o Sinfaz se fez presente, falou do viés cooperativista, né, da exclusão.
que os servidores têm que ser respeitados os anos de trabalho, não é rebaixamento de nenhum cargo, e nos convocou aqui a dar um exemplo para o relator de Minas Gerais e do Estado de Santa Catarina. Pode deixar que o deputado Bernardo Santana, mas cedinho, nós já estamos conversando com o Peninha, né, expondo o Rogério também, né, citando os exemplos, e vamos realmente acompanhar e fazer essas gestões junto ao nosso relator.